Você já desejou, mesmo que em silêncio, ouvir um simples "me desculpa" do seu pai ou da sua mãe? Já sonhou com o dia em que eles reconheceriam que te feriram, que erraram, que poderiam ter feito diferente? Mas esse dia nunca chegou. E talvez nunca chegue. Pais tóxicos têm uma enorme dificuldade, quase uma incapacidade de admitir que erraram. Eles distorcem os fatos, culpam os outros e ainda fazem você se sentir ingrato só por tentar conversar. Mas por quê? Por que é tão difícil para eles simplesmente reconhecerem que erraram como pais? Hoje vamos expor com clareza e profundidade as raízes desse comportamento. Você vai entender por que tantos pais se escondem atrás do orgulho, da negação, da manipulação e o que isso tem a ver com suas próprias dores, traumas e ego. Se você cresceu ouvindo que estava exagerando, que era sensível demais, que o problema era você, este vídeo é para você. Por que pais tóxicos nunca admitem que erraram? É uma pergunta que ecoa no silêncio de muitos filhos que carregam feridas abertas. Feridas causadas por palavras, gestos, silêncios e ausências. Filhos que esperam, mesmo na fase adulta, uma validação. Uma simples frase: "Eu errei com você." Mas essa frase parece inalcançável. E o mais devastador, quando você tenta conversar sobre o que sentiu, acaba sendo acusado de ser ingrato, dramático ou injusto. Essa inversão de culpa destrói a autoestima, a confiança e até a saúde emocional de quem só queria compreensão. 1. O orgulho como defesa psicológica. Pais tóxicos geralmente têm o ego como escudo. Eles confundem autoridade com infalibilidade. Para eles, admitir um erro é como perder o controle, e controle é algo que eles não abrem mão. Esses pais se sentem ameaçados quando alguém questiona sua forma de agir, especialmente os filhos. Afinal, eles foram ensinados, ou se convenceram, de que ser pai ou mãe é estar sempre certo, mesmo quando isso machuca. Na cabeça deles, errar é sinônimo de fraqueza. E muitos preferem ferir a admitir que erraram. 2. A herança do autoritarismo. Grande parte desses pais cresceu em lares ainda mais rígidos, onde não existia diálogo, afeto ou validação emocional. Receberam ordens, foram punidos, engoliram o choro e aprenderam que sentimentos não importam. Ao se tornarem pais, reproduziram o que conheceram, só que muitas vezes com mais frieza, mais controle, mais exigência. Admitir que erraram seria reconhecer que falharam com seus filhos da mesma forma que seus pais falharam com eles. É uma dor que eles evitam sentir, então preferem negar. 3. A distorção da realidade. Pais tóxicos têm uma habilidade quase inconsciente de recontar a história de maneira que os preserve como vítimas ou heróis. Mesmo diante de provas, lembranças ou lágrimas, eles dirão: "Você está inventando. Isso nunca aconteceu desse jeito. Você era muito sensível. Na minha época, isso era normal." Essa distorção não é só manipulação. Em muitos casos, é um mecanismo de defesa que os impede de encarar a verdade. Porque encarar a verdade exigiria que eles confrontassem quem se tornaram. E isso é algo que muitos não suportam. 4. A necessidade de manter a imagem de bons pais. Admitir que erraram significa abrir mão da imagem que construíram de si mesmos, a de que fizeram tudo certo, se sacrificaram, deram o melhor. Mesmo quando isso não é verdade. Esses pais se apoiam nessa narrativa para evitar a culpa. Porque se aceitarem que falharam, precisarão lidar com o arrependimento, a vergonha e, pior, com a possibilidade de perder o respeito dos filhos. Então, preferem viver na ilusão. 5. A manipulação emocional como forma de controle. Quando o filho tenta abrir o coração, o pai ou a mãe tóxicos usam o próprio sofrimento como escudo. "Depois de tudo que fiz por você, você me envergonha dizendo essas coisas. Se eu fosse tão ruim, você não estaria aí hoje." Esse tipo de manipulação serve para inverter os papéis. Faz o filho se sentir culpado por tentar expor a dor. E o pior, muitos filhos recuam, se calam e carregam a dor sozinhos, por anos. 6. O medo de perder o controle sobre os filhos. Pais tóxicos muitas vezes não querem filhos livres emocionalmente. Querem filhos obedientes, leais, que não questionem.
Quando o filho amadurece, começa a entender o que sofreu e passa a impor limites, o pai ou a mãe tóxicos sentem isso como rebeldia ou traição. Eles não entendem que o filho não quer revanche, só quer verdade. Mas a verdade é um território que eles não dominam. Eles temem perder o poder emocional que exercem, muitas vezes por meio da culpa e da omissão. 7. O silêncio como resposta. Um dos comportamentos mais comuns é o silêncio. Pais tóxicos evitam o confronto não porque são frágeis, mas porque sabem que não têm como argumentar sem admitir a verdade. Então, em vez de responder, ignoram. Em vez de ouvir, viram as costas. Esse silêncio fere tanto quanto as palavras duras, porque silenciar é negar a dor do outro. 8. O ciclo se repete, até alguém quebrar. Se ninguém quebra esse ciclo, ele se perpetua. Filhos feridos viram pais feridos, e a dor vai sendo passada como herança invisível de geração em geração. Por isso, quebrar o ciclo exige coragem. É preciso encarar a dor, ressignificar a história, buscar cura e, principalmente, não repetir o mesmo padrão com os próprios filhos. Pais tóxicos nem sempre são monstros, mas são pessoas que escolheram o orgulho em vez da empatia, que priorizaram a imagem em vez da verdade, que confundem respeito com medo e amor com controle. Entender por que eles nunca admitem que erraram não significa aceitar a dor. Significa compreender para poder se libertar dela. Você não precisa do reconhecimento de quem se recusa a enxergar o próprio erro para validar sua dor. Você pode se curar, mesmo sem o pedido de perdão, porque o perdão mais poderoso é o que você dá a si mesmo. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos.